O dízimo na igreja, eu coloquei ali como tema da nossa reflexão a importância e a fundamentação do dízimo. Na nossa igreja, o dízimo é fundamental. O que é uma coisa fundamental? É algo que está alicerçando, que está na base. É claro que é Deus que está na base de tudo, mas se nós não tivermos o dízimo na nossa igreja, sustentando aquelas 4 dimensões que faz a nossa igreja ser igreja, nós não teremos igreja. Uma igreja sem dízimo é uma igreja insustentável. Uma igreja sem dízimo é uma igreja que não vai muito longe. Então, nesse sentido, nós vamos falar dessa importância. E quando eu falo de fundamentação, eu falo de fundamentação bíblica, porque muita gente confunde, né? Acha que o dízimo é a invenção de alguém, é a invenção do padre, a invenção do bispo. O dízimo tem sua fundamentação bíblica, e muita gente não sabe. Só que a Igreja Católica, ela praticamente explorou um pouco essa fundamentação. Já os nossos irmãos de outras denominações religiosas, protestantes, evangélicos, eles exploram muito mais essa fundamentação. Nós nem sempre apoiamos nessa fundamentação para dizer, olha, esse ato fundamental que é o dízimo, a ação dizimista, é algo que está lá na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como nós vimos. Então existe essa fundamentação e não é invenção. E aí eu quero falar um pouco dessa fundamentação. Como é que o dízimo está fundamentado no Antigo Testamento? E como é que o dízimo está fundamentado no Novo Testamento? São fundamentações distintas, que vão se completando, que vão mostrando para nós como que essa dimensão vai evoluindo ao longo da história, mesmo da história bíblica, da história da salvação e da história da nossa igreja. Ela vai evoluindo. Se você olhar como que a igreja abordava o dízimo, quando surgiu o primeiro documento da igreja do Brasil sobre o dízimo, lá na década de 80, se eu não me engano, em 1985, a CNBB publicou o primeiro documento sobre o dízimo da igreja. Era um tipo de fundamentação. Agora, com o documento 106, publicado há 3 anos, as fundamentações se redimensionaram. A gente percebe essa evolução nesse período de tempo. E nós vamos ver um pouco também sobre isso. Mas antes de falar de tudo isso, eu trouxe aqui para nós uma pergunta básica. A gente precisa responder essa pergunta primeiro, porque essa pergunta ela faz um teste para nós sabermos se nós estamos bem cientes do que é o dízimo. Para quem é o dízimo? O dízimo é para Deus ou é para a igreja? Quem acha que o dízimo é para Deus? Levante a mão. Ninguém acha que o dízimo é para Deus? Ah, muito bem. Quem acha que o dízimo é para a igreja? Então, todos vocês. Ótimo. Isso já sinala que vocês estão craques. Porque muita gente pensa que o dízimo é para Deus. Se você perguntar para uma senhorinha que não tem aí nenhuma vivência de igreja, ela só tem uma prática devocional, ela só vem à missa, que ela vem lá fielmente, todo mês com seu carnezinho, contribuir com o dízimo, você perguntar para ela, só está contribuindo para quem? Ela vai dizer para Deus. E se você disser para ela que não é para Deus, ela vai ficar chocada. Só que o dízimo não é para Deus. Deus não precisa do nosso dízimo. Quem precisa do dízimo é a igreja, para ela se sustentar, para ela estar de fato bem
amparada financeiramente, então é preciso que tenhamos o dízimo. Veja que quando eu vou falar sobre um público mais leigo sobre o dízimo, e eu lanço essa pergunta aqui, vocês acreditam que mais de 50% das pessoas dizem que o dízimo é para Deus? Por isso eu sabia que vocês já têm essa etapa, sabe, quando você contribui com o dízimo, está contribuindo com a sua igreja e não dando dinheiro para Deus, como faz aquela pessoa que faz uma promessa de dar uma coisa para Deus, um dinheiro, e ela pega a notinha lá e coloca embaixo do pé do santo. Nos grandes centros urbanos a gente encontra muito essa prática, né? De vez em quando a gente compra uma nota de 10, 50, de 20, de 100 reais, embaixo da imagem do santo. Que a pessoa fez a promessa de dar para São Benedito 100 reais, e ela vai lá e embaixo do santo a nota. Porque ela acha que o santo precisa daquele dinheiro. Ela vai doar para a igreja, que a igreja precisa disso. Então essa consciência, essa etapa vocês já superaram. Quando eu contribuo com o dízimo, eu estou contribuindo com a minha igreja. E é claro, a igreja está a serviço de Deus. Nós precisamos do dízimo para o culto. Vocês sabiam que se não tiver o dízimo, a gente vai ter dificuldade até de ter missa? Porque se você chegar aqui, as luzes da igreja estiverem apagadas, não tiver vela sobre o altar, não tiver vinho e hóstia, não pode ter missa. Se não tiver luz, não tiver velas, até pode ter missa. Agora, se faltar o vinho e a hóstia, não tem missa. Então, tudo que nós temos dentro da igreja, de certa forma, vem de onde? Lá do dízimo. Percebe como essa fonte ela acaba sendo uma fonte primordial? E depois a manutenção dos seus dirigentes. Nós vamos ver isso depois mais aprofundado, mais adiante. Mas nós temos, para vocês, por exemplo, terem padres aqui na paróquia, seja nós, seja qualquer outro, seja religioso ou diocesano, vocês precisam ter recursos para manter o padre. Eu comentava aqui com o pessoal da coordenação dessa comunidade, que essa comunidade aqui, futuramente, ela tem potencial de ser uma paróquia. Só que para ela ser uma paróquia, ela precisa, geograficamente, ela já poderia, mas financeiramente ainda não, porque ela não tem condição de manter um padre, ela não tem condição de manter uma casa paroquial com todas as despesas, ela não tem condição de manter toda uma estrutura de secretaria paroquial. Então, para você se tornar uma paróquia, uma comunidade se tornar uma paróquia, ela precisa ter uma estrutura financeira, um dízimo bem estruturado. Então, você olha essa igreja que é muito bonita, enquanto templo, ela poderia ser uma paróquia, só que, nossa, o território é relativamente bem grande, até ela está distante das outras comunidades. Mas se você olhar lá para a tabela do dízimo, você fala, não, gente, como é que pode separar com 84 dízimos? Não tem como. Então, vem dessas fontes. Para você ter essa manutenção dos seus dirigentes, nós precisamos ter também esses recursos. Viram que o dízimo é fundamental por causa disso? Ele é fundamento porque está nas bases de tudo isso. Visto isso, agora nós vamos dar uma olhadinha para aquele documento ali. O documento 106 da CNBD é o último documento da igreja. Todo agente da pastoral do dízimo deveria ter esse documento. Ele é bem fininho, ele não custa caro e ele é a nossa orientação da igreja no Brasil sobre o dízimo. Todas as dioceses do Brasil seguem essa orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É claro que cada diocese depois ela vai fazer a sua incrementação da maneira de abordagem, de implantação do dízimo, mas as diretrizes básicas sobre o dízimo, elas estão nesse documento aí, o documento 106, o dízimo na comunidade de fé.
orientações e propostas. Ali nós vamos encontrar orientações sobre o dízimo, orientações como implantar a pastoral do dízimo, orientações como dar formação para as pessoas, para os agentes do pastoral sobre o dízimo. Um documento muito fininho, assim, número de páginas, mas que contém tanta coisa, tantas pistas, tantas linhas de ações, que só com esse documento aí, se você debruçar sobre ele, tem muito material para dar formação, para se autoformar e para formar a pastoral, a comunidade e executá-la. Ele é muito importante. Eu separei aqui nesse documento 106 apenas esses 3 tópicos primeiros, depois a gente vai ver as dimensões. Mas aqui, esses 3 primeiros tópicos, eu separei assim de uma forma simples do documento. Organizar o culto divino. Aquilo que eu dizia antes, para nós termos as nossas celebrações, sejam elas da palavra, da Eucaristia ou demais sacramentos, nós precisamos do dízimo, porque é ele que vai organizar e possibilitar que isso aconteça. Prover o sustento do clero e dos demais ministros, que eu dizia antes, é preciso que nós tenhamos dízimo para poder sustentar aqueles que estão dedicando exclusivamente àquela paróquia. Isso é norma da igreja no Brasil inteiro, não é só aqui. Se você não quiser ter dízimo, também você não vai ter padres na sua comunidade. Isso em qualquer lugar. Então isso é importante. Depois, praticar obras de apostolado, de missão e caridade, principalmente em favor dos pobres, ou seja, é aquela dimensão social, caritativa do dízimo, que nós falamos tanto, que às vezes não é visibilizado, mas que faz a igreja colocar em prática o seu rosto profético. Por isso que eu separei esses 3 pontos aí, que é fundamental dentro desse documento. Antes desse documento 106, nós tínhamos aquele quadrante ali das dimensões do dízimo. Eram 3 dimensões. Essas 3 dimensões configuravam a dimensão religiosa, dimensão missionária e dimensão social. Então, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando você falava do dízimo, nós falávamos das 3 dimensões do dízimo. O que é que mudou depois do documento 106? Mudou muita coisa? Não. Foi uma reformulação daquelas dimensões. Elas continuam agora ampliadas, reformuladas, mais especificadas. Vamos ver. Aqui nós temos então as 4 dimensões do dízimo depois desse documento 106. Ao olharmos para esse documento, nós vamos ver ali. A dimensão religiosa tinha anteriormente, agora ela continua da mesma forma. Então tinha no documento anterior e continua no documento atual. A dimensão religiosa, ela permanece. Depois nós temos a dimensão eclesial. Essa segunda dimensão aí é que foi acrescentada agora com essa reformulação no documento 106. Então nós temos essa nova dimensão, que é a dimensão eclesial. Antes não havia essa dimensão. Depois, uma outra dimensão que é nova, que aliás continua, é a dimensão missionária. Então nós vamos continuar nesse documento 106
16 com a dimensão missionária do dízimo. E a última dimensão, a quarta, era antes chamada de dimensão social, e ela passou a ser chamada de dimensão caritativa. Repensou-se a questão social e achou-se melhor que, em vez de ser chamada dimensão social do dízimo, passou-se a ser chamada dimensão caritativa do dízimo, a dimensão da caridade. Isso também é muito importante que a gente saiba. E ao olhar aqui essa conjuntura toda, ficaram então 4 dimensões em vez de 3 dimensões. Qual foi a que foi acrescentada? A dimensão eclesial. Agora nós vamos ver resumidamente um pouquinho cada uma dessas dimensões. Aqui ficou dessa maneira. A dimensão religiosa, essa que já estava antes e que permanece, é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Quando você contribui com o dízimo, embora o dízimo não seja para Deus, você está diretamente relacionando com Deus, porque ao contribuir com o dízimo, você possibilita que a igreja exista como igreja, essa igreja que é a ligação com o próprio Deus. A religião, por isso que a religião ela religa com Deus. Então, à medida que você contribui, essa dimensão eclesial possibilita essa relação com Deus, é religiosa. A dimensão eclesial, que é a nova dimensão apresentada no documento 106, essa dimensão, ela, como o próprio nome diz, desperta em nós a consciência de sermos igreja. A pessoa que é dizimista, ela tem mais consciência de igreja do que aquela que não é. Uma pessoa que não é dizimista mostra que ela não tem nenhuma consciência de igreja, porque à medida que eu contribuo com o dízimo, eu estou dizendo: essa igreja me pertence, eu faço parte dela e por isso eu contribuo com ela. Então, nesse sentido, mostra o nosso sentido de pertença. Eu costumo muito tocar nessa tecla aqui quando eu falo, conversando com as pessoas sobre o dízimo, para mostrar que isso nos dá mais consciência de ser igreja. Então, nesse aspecto, nós temos ali a dimensão eclesial, a consciência eclesiológica de pertença a essa igreja na qual eu sou dizimista. A dimensão missionária desperta a consciência missionária, a consciência de partilha, porque missão é partilha, missão é doação da própria vida. Uma pessoa que se identifica como missionária é uma pessoa que está se doando para a igreja. E essa consciência missionária passa a partir do momento que eu me dou para a igreja gratuitamente. Como Cristo se doou por nós gratuitamente, eu me dou para essa igreja gratuitamente. Vocês não recebem nada para ser agente de pastoral, recebem nada financeiramente. De outras formas, você recebe muitas coisas, mas ninguém é pago para ser agente de pastoral. Lá na Europa tem um pouco disso, né? Se você está com a gente catequista, ela recebe para ser catequista. Se você é coordenador de uma pastoral, se é que existe pastoral, mas quando existe algum trabalho, a pessoa recebe, é remunerada, são funcionárias. É outra concepção de igreja, ou seja, uma empresa. E isso eu acho feio isso. Não é uma igreja que se doa. O importante é você se doar. A riqueza, a beleza da nossa igreja está justamente nisso, de pessoas que se doam para a comunidade, se doando para Deus. Então, nesse sentido, vem essa dimensão missionária, essa consciência missionária. Eu sei que aquele dízimo que eu contribuo, independente da quantia que eu contribuo,
está lá como uma gotinha no oceano, ajudando esse oceano a ser maior. Aquele pouco que você contribui, como dizia Santa Teresa de Calcutá, o pouco que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota da minha contribuição. Se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos enxergar a importância daquele pequeno gesto que nós temos mensalmente de contribuição. E isso é uma consciência missionária, isso é uma dimensão missionária, porque se a igreja tem tantos trabalhos missionários, os confins do mundo, está justamente por causa da contribuição do dízimo que você tem na sua comunidade. Um gesto que você faz que transforma a vida da igreja. E junto com a dimensão missionária está a dimensão caritativa. Muitas vezes ela está ali no local onde você está, mas às vezes está longe também, muito distante de nós. Por exemplo, nós temos a nossa missão na África, e a gente sabe que toda quarta-feira de cinzas é enviada aquela coleta para a missão na África. Aquela moedinha que você colocou na coleta, somada à moedinha da coleta de tantas outras pessoas no Brasil inteiro, deu um montante que vai ajudar muita coisa na missão da África. Está ali junto à dimensão missionária e a dimensão caritativa, ajuda aos necessitados. A mesma coisa local. Nós sempre pedimos doações e cestas para as pessoas, e muitas vezes essas pessoas são muito generosas e ouvem e respondem solicitamente a esse pedido de doação. Mas quando não tem cesta básica e alguém vem lá no expediente paroquial, as secretárias olham lá e não tem, e vai lá no pastoral da pessoa idosa e da criança, não tem uma cesta básica para doar, nós compramos uma cesta básica e doamos para aquela família que de fato precisa, está passando necessidade naquele momento. Se alguém vier buscar uma cesta básica e não tiver, nós pegamos o dízimo e compramos a cesta básica. Essa é uma das ações da parte caritativa que existe sobre os necessitados. Então, nós temos todas essas dimensões, essas 4 dimensões, que ajudam a gente a entender o dízimo. Então, essa primeira dimensão, que é a dimensão religiosa, aqui já especificando, aprofundando um pouquinho mais em cada uma delas, nós vamos ver o seguinte ponto. Eu separei nessas 4 dimensões 4 quadrantes com um resumo daquilo que aquela dimensão significa propriamente. A dimensão religiosa ela é trazida ali dentro do roteiro do dízimo, do documento do dízimo, como a primeira dimensão. Por que ela vem primeiro? Tem a ver com a nossa relação de cristão com Deus. Por isso que ela vem em primeiro lugar. Não está pensando em nenhum outro aspecto. O primeiro aspecto é a nossa relação com Deus. Por isso ela vem em primeiro lugar. Embora eu fizesse aquela pergunta no início para vocês, se o dízimo é para a igreja ou para Deus, aqui vem mostrar que o dízimo mostra o estreitamento da nossa relação com Deus a partir da nossa relação com o próximo que se dá através do dízimo. Depois, tem a ver com a relação da nossa contribuição com parte dos nossos bens, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós temos que é importante na nossa vida e que nós queremos partilhar. Vem aí a nossa consciência de partilha, contribuindo com parte de nossos bens, cultivamos e aprofundamos nossa relação com Deus, com aquele que tudo nos dá. A gente sabe que tudo que a gente tem, nós só temos o que Deus nos dá. Ele que nos possibilita.
Ele nos dá conta, mas eu me esforcei para conseguir isso, foi fruto do meu trabalho, da meritocracia, eu que me empenhei para fazer isso. Ótimo, mas quem é que te deu saúde para fazer isso? Quem é que te deu capacidade para fazer isso? Quem é que te deu coragem para fazer isso? Quem é que não te deixou desanimar diante dos obstáculos, das dificuldades? Então, direta ou indiretamente, foi Deus que nos deu. Às vezes, quando nós falamos que é Deus que deu, nós achamos, vamos cair braços cruzados, vai cair do céu prontinho para nós. É óbvio que é isso, não é assim que Deus dá as coisas para nós. Ele nos dá a condição de nós corrermos atrás daquilo que nós necessitamos. Então, de alguma forma, é Ele que nos dá. E à medida que você partilha um pouco daquilo que você tem, você está agradecendo, porque Deus te deu aquilo e você vai dar um pouco daquilo para muitas pessoas. É um sentido da partilha na nossa dimensão religiosa. É uma forma de expressar gratidão, fé, conversão. Essas três palavras são fundamentais. Quando você devolve o seu dízimo ou contribui com o dízimo, essas duas expressões nós utilizamos. Nunca a gente utiliza a expressão pagar o dízimo, o que a maioria usa, tá? Mas não é uma expressão correta. Se ouve alguém dizendo, vou pagar o dízimo, delicadamente, tenta orientá-la para o dízimo que você não paga, não é um carnezinho das Casas Bahia que você pegou lá um móvel e você vai pagar em 36 parcelas. Não é isso. Dízimo não é um carnê de uma determinada loja que você paga e você vai ter um benefício no final. Mostre para ela que ela não está pagando o dízimo, que ela ou está devolvendo aquilo que Deus deu para ela, uma parte, ou ela está contribuindo com a igreja, com a contribuição que Deus já deu na vida dela. Sabia que se vocês fizerem isso, quando você ouvir alguém falando pagar o dízimo, você já está orientando aquela pessoa sobre o dízimo, orientando de uma forma correta aquela pessoa a falar sobre o dízimo. Então, nós expressamos nossa forma de gratidão, de agradecimento a Deus quando nós fazemos isso. Mas, por outro lado, nós também mostramos nossa fé. Uma pessoa que contribui com o dízimo, ela é uma pessoa de fé, não tenha dúvida disso. Mesmo que ela não entenda, não saiba como é que o dízimo é gerido, para que ele serve, porque tem gente que pensa que o dízimo vai para o padre, tem muito disso ainda no senso comum. Mas ela é uma pessoa de fé, mesmo que ela ache que o dízimo vai para o padre e ela está sendo fiel com o dízimo, é sinal que ela é uma pessoa de fé. Uma pessoa que contribui com o dízimo, ela está atestando a sua fé, porque ela acredita que de alguma forma aquele gesto, independentemente do que se faça com ele, com aquela contribuição, ela tem essa perspectiva de fé, de acreditar que aquilo pode ajudar de alguma forma. Então, ele é também um aspecto de fé. E depois de conversão, somente a pessoa convertida, dizimista. Se a pessoa não tiver conversão, ela não vai ser dizimista. O primeiro sinal de que alguém se converteu é quando ela passa a ser dizimista. Quando a gente vê um agente pastoral que está há tantos anos na igreja e não é dizimista, me pergunto se essa pessoa é convertida mesmo. Porque se ela é agente pastoral, está na igreja de desenvolver trabalhos e não é dizimista, o que impediu aquela pessoa de participar desse gesto tão importante? E você sabia que tem agente pastoral que não é dizimista? Tem catequista que não é dizimista. Tem pessoas que acham que o dízimo é familiar. Dízimo não é familiar, dízimo é pessoal, é uma experiência pessoal. Se você não é, a gente contribui com família. Se eu tenho 10 pessoas da família, eu deveria ter 10 dizimistas, a não ser que sejam crianças. Mas pessoas aí já adultas, de cada pessoa deveria ser ela dizimista, é uma
experiência pessoal de conversão, de fé, de consciência de Deus, de expressão de gratidão. Então esse é um lado também que muita gente não sabe. Contribui como família, família tal vem com um carnezinho e ela contribui com R$10 para uma família com menos de 10 pessoas. É R$1 por pessoa. Não importa se é isso, mas o importante é que ela tivesse um gesto de que cada pessoa pudesse ser dizimista. Vocês já imaginaram como que mudaria a configuração do dízimo de nossa paróquia se nós tivéssemos essa consciência? Mas, infelizmente, a gente não tem ainda, não chegamos ainda nesse estado. Outro ponto importante, essa conversão em sério dízimo no âmbito da espiritualidade cristã. Por isso que ela está dentro da dimensão religiosa. Dízimo não é só captação de recursos. Dízimo está dentro da nossa experiência de fé e espiritualidade. Está dentro do âmbito da nossa espiritualidade. E por fim, muda a nossa forma de relacionar com os bens materiais. Aqui é um ponto muito importante, e a liturgia desses 2 finais de semana, elas têm tocado muito nesse ponto dos bens materiais. Quem foi à missa do domingo passado viu, quem for à missa desse final de semana vai ver de novo a liturgia tocando nesse ponto dos bens materiais. Para que servem os bens materiais da nossa vida? Serve para sobreviver de uma maneira digna, mas nunca nós podemos colocar os bens materiais em primeiro lugar, acima de Deus, porque o dia que nós fizermos isso, nós não respeitamos mais o nosso semelhante, nós não respeitamos mais a Deus, e por isso a gente vê tanta violência por aí. Tanta gente se tornando inimiga por causa da herança, como mostrava o Evangelho do domingo passado. Tanta gente matando outras por causa de dinheiro e bens. Tanta gente agredindo outras pessoas por causa de bens materiais. Como se levasse alguma coisa desse mundo. No Evangelho do domingo passado, Deus chamava aquele homem que tinha tido uma grande colheita e a preocupação única dele era de construir celeiros maiores para acumular mais bens. Deus disse: você é louco, essa noite você vai ser chamado. O que você vai fazer com tudo isso? Para quem você vai deixar tudo isso? Então nós não podemos fazer isso com os bens materiais, achar que eles são os sentidos da nossa vida. Por isso a necessidade dessa consciência de partilha. Por isso essa necessidade da gente mudar o nosso relacionamento os bens materiais. Aquele que contribui pode ter certeza que nunca falta. A pessoa que contribui com o dízimo nunca vai faltar condição para ela contribuir com o dízimo. Eu já vi muitos testemunhos nesse sentido de pessoas que diziam: olha, nunca sobrava nada, eu esperava sobrar para poder contribuir com o dízimo. Agora eu recebo meu pagamento, eu sei que a cada dia eu separo para o dízimo. E não falta, todo mês tem aquela quantia. Essa experiência, penso que todos vocês já fizeram. Alguma vez faltou para vocês o fato de você contribuir com o dízimo? Eu tenho certeza que não, porque Deus vai prover aquilo, né? A gente não pega muito nesse aspecto, porque como os nossos irmãos evangélicos pegam muito nesse aspecto, para não ficar muito nessa linha, a gente não toca muito nesse assunto, mas é providência de Deus também. Não falta, quando você partilha, não falta. A gente pega a experiência da viúva de Sarepta, que só tinha um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de óleo. Quando chegou visita na casa dela, ela ficou preocupada. E agora? É a única comida que eu tenho para meus filhos. Chega a visita inesperada, se hospeda na minha casa e eu vou oferecer isso, nós vamos todos ficar com fome. Ela estava com medo de partilhar, falando: não vai sobrar para ninguém. Nem para mim, nem para o meu filho, nem para essa visita. O que Deus solta no ouvido dela, de Elias, dizendo: olha, diga para ela pode partilhar que não vai faltar. Confie. E ela acreditou, partilhou,
Isso é muito importante a gente saber disso. Não é aquilo que você partilha, não faz falta na sua vida. E Deus multiplica na sua vida. E aí não importa a quantia, como mostrava lá o óbolo da viúva. Quando havia o cofre lá no templo, na hora do ofertório, as pessoas vinham balançando notas de 100 reais, 200 reais, e colocavam, olha aqui, eu estou colocando. Só para se exibir, dizendo, estou doando bastante. E vem lá a viúva apertando na mão, a única moedinha que ela tinha. Com vergonha, chegou lá e coloca aqui. E aí Deus vai dizer para ela, mais que todo mundo. Porque todo mundo deu para aparecer, fez aquela oferta daquilo que estava sobrando, que era o jeito de muita posse. Ela tirou o que ela tinha para viver, doou, e ela deu a maior de todas as ofertas. O texto não vai dizer se a mulher teve necessidade ou não, mas vai dizer que a contribuição dela perante Deus foi a maior de todas, porque ela partilhou daquilo que é essencial da sua vida. Não nos pede sobrar para partilhar, porque se nós formos esperar sobrar alguma coisa na nossa vida para partilhar, ou nós nunca vamos partilhar, ou a gente vai partilhar lixo, aquilo que não serve mais para mim, aquilo que não presta. Tem muito disso também, sabe? De pessoas que falam, o caminhão de lixo vai demorar a passar aqui, eu estou com um monte de lixo que não serve nem para mim, nem para ninguém. Leva lá para a igreja, como se a igreja fosse o local onde você catalisa todos os lixos, que a pessoa sabe o que fazer com aquilo, não tem onde descartar. Não é assim, na igreja não fica doando coisas que não servem para nós. Quando você vai doar alguma coisa, você diz, olha, isso serve para alguém? Eu posso ter isso que não serve para mim, mas tem que servir para alguém. Porque se for coisa que não serve para ninguém, descarte dentro daquilo que for forma de descartar. Mas não faça esse tipo de doação que não serve. Então, todos esses aspectos estão contemplados ali nessa dimensão religiosa. E agora, a dimensão eclesial. Consciência de ser igreja, que nós falamos antes, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de igreja, corresponsabilidade com a comunidade. Quando eu sou dizimista, eu estou mostrando que eu tenho essa responsabilidade, a corresponsabilidade, a responsabilidade com os outros, junto com outros dizimistas, não é minha responsabilidade sozinho, mas com outras pessoas, de manter a minha igreja. Participação afetiva e efetiva na comunidade é uma forma de mostrar que eu sou um membro atuante, tenho não só uma participação afetiva, mas eu tenho uma participação efetiva na comunidade com a minha contribuição mensal periódica. Compreender e estar aberto às necessidades da igreja. Eu tenho essa compreensão que a igreja tem necessidades e por isso eu partilho um pouco daquilo que eu tenho. Aí então vem aquilo que nós chamamos de consciência eclesiológica, consciência de igreja, contribuição com a igreja, seja a igreja paróquia ou a igreja particular. O que é a igreja particular? A diocese. A diocese é conhecida, chamada no Código de Direito Canônico de igreja particular, porque elas têm normas diferentes, muitas vezes umas das outras. Ela tem legislações que é própria daquela diocese, então às vezes algumas normas que tem aqui em Cascavel, você já não vai encontrar aqui na diocese de Toledo, vizinha, que são dioceses distintas, são igrejas particulares. Algumas normas são comuns, mundiais, outras são nacionais, outras são de cada diocese, de cada igreja particular. Mas é a minha contribuição com a igreja particular, com aquela igreja da qual eu faço parte, no caso aqui nosso, a Arquidiocese de Cascavel. E como eu dizia antes, o sentido de pertença a essa igreja. São também elementos muito importantes dessa dimensão eclesial. Na dimensão missionária, consciência de ajuda a outras comunidades. A partir do momento que eu sou dizimista, eu tenho essa consciência que eu posso ajudar também outras realidades, seja vizinhas nossas, seja distante. O dízimo é também para isso. Por exemplo, o dízimo que essa comunidade recebe não fica aqui.
totalmente. O dízimo que a comunidade São Paulo recebe não fica sempre integralmente lá, ela é partilhada por toda a paróquia. Então aqui está a consciência de igreja que nós temos, de missão. E quando também há uma ajuda com alguma paróquia que não é a paróquia que nós estamos, ou outra diocese, ou outra área missionária, vem também dessa fonte do dízimo. Consciência de partilha e comunhão, como nós falamos já antes, contribuição com projetos pastorais, missionários, de igrejas irmãs, sejam elas dioceses, paróquias, comunidades. Vocês sabiam que as dioceses costumam ter uma diocese irmã? Sabe o que é isso? É uma diocese carente, que uma diocese que tem mais poder aquisitivo ajuda aquela diocese carente. Não sei, mas eu acho que essa diocese, a diocese acho que não tem. Mas já passei em muitas dioceses que tinham dioceses irmãs. Adotou uma diocese lá do Nordeste ou do Norte do Brasil, que são dioceses muito carentes, para ajudá-la em alguma coisa. Quando uma diocese adota uma outra como diocese irmã, de onde que vem essa ajuda financeira, além da ajuda humana? Vem do dízimo. Então nós temos ali projetos missionários também, tem missionários para outras realidades, e isso também vem dessa ajuda, dessa dimensão do dízimo, a dimensão missionária. E a última dimensão, a dimensão caritativa, cuidado com os necessitados, que é uma das partes importantes da nossa igreja, e compromisso com aqueles que precisam. É a consciência de uma igreja samaritana. Quando nós temos essa consciência de sermos dizimistas, nós também estamos contribuindo para uma igreja samaritana dentro dessa dimensão da caridade, de estender a mão àquele que necessita. E faz com que a igreja seja mais fiel à proposta do Evangelho. E ali eu citei então aquela passagem do Evangelho de Mateus 25, 30 e 46, Espírito e me vestis, doente fosse me visitar, etc., que é uma forma de nós sermos igreja samaritana, igreja solidária com os necessitados, a partir da dimensão missionária do dízimo. Bom, aqui está o resumo daquilo que nós vimos, uma das dimensões do dízimo: religiosa e eclesial, despesas com culto, com o sacerdote, com o templo, a social caritativa, ajuda aos necessitados, nas obras sociais, e a missionária, despesas com a evangelização, missão, formação e etc. Aqui nós temos então alguma fundamentação do dízimo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É sempre importante a gente saber isso, porque muita gente não sabe. No Antigo Testamento, se você olhar lá, nós vamos encontrar muitas citações sobre o dízimo. Já no Novo Testamento é muito escasso você encontrar citações. E quando você encontra, ela tem outra conotação. No Novo Testamento, o dízimo é imposto, é tributo, é obrigação do cidadão com o Estado, porque o Estado estava atrelado à religião. A religião estava atrelada ao Estado. Então, naquele tempo, quando se falava de dízimo, se falava de um tributo, de um imposto. É diferente hoje. E por isso que no Novo Testamento insiste tanto no dízimo, porque é imposto a ser pago. Aí, quando chega no Novo Testamento, a gente vai ver outra dimensão. Ali no Novo Testamento, diz que é oferta, é contribuição, é partilha, é solidariedade, é compromisso com a comunidade, é comunhão. Tanto que lá, quando aquela pessoa vai falar do dízimo para Jesus, ele vai dizer: você pode continuar cumprindo com a sua obrigação do dízimo com a hortelã, com o cominho, com as ervas que você produz, mas também a sua doação livre e compromisso com a sua igreja, o seu sentido de partilha. Jesus está dizendo para a pessoa: rompa com o sistema de imposto, de obrigação. Você não pode ver o dízimo como um tributo. Isso é algo importantíssimo, gente, deixe claro. Dízimo não é tributo, isso foi lá no Antigo Testamento. Então as passagens do Antigo Testamento todas vão enfatizar o dízimo como um imposto que era obrigado a pagar. Não era uma partilha, não era uma contribuição, uma devolução, era de fato aquilo que já estava embutido no seu compromisso com o Estado, porque religião e Estado eram juntos,
estava amalgamado. Então, tanto que naquele tempo, hoje, se você falar de política na igreja, você acreditar naquele tempo, política e igreja estavam assim, ó, juntinho, né? Os sacerdotes eram políticos, era totalmente diferente do que nós temos hoje. Então, esse desmembramento de religião e Estado configurou também no entendimento que nós temos sobre o dízimo. Olha lá, eu fiz uma garimpagem das citações bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Novo Testamento falando, está enviando citações sobre o dízimo. Já no Novo, pouquíssimas citações. E essas poucas citações, sempre com aquela conotação diferente do Antigo. Jesus veio e reformulou o conceito de dízimo. Às vezes a gente usa pouca fundamentação do Novo Testamento. A gente fica mais lá naquela antigo imposto e tributo. Mas se nós pudéssemos pegar mais do Novo Testamento, nós estaríamos sendo mais coerentes hoje com aquilo que a igreja pede, que não é um imposto que você está pagando. Por isso que não convém dizer pagar dízimo, e sim contribuir ou devolver como dízimo. Porque imposto você paga, dízimo você não paga. Só que pagar é tributo. É aquilo que está lá no Antigo Testamento. Agora vamos dar uma olhadinha na história da nossa igreja para a gente entender o dízimo hoje. Quando a gente olha para a nossa igreja católica, nós vamos ver como é que era a igreja antes e depois da proclamação da República, que vai se dar lá em 1800 e alguma coisa, 78. Nós temos um regime de padroado. No regime de padroado, era a coroa que tinha obrigações com a igreja. Tanto que quem construía a igreja era a coroa portuguesa, quem mantinha as igrejas era a coroa portuguesa, quem nomeava padres e bispos era a coroa portuguesa, quem transferia padres era a coroa, quem nomeava um bispo e transferia, você vai ser para aquela diocese, ou criar diocese, ou criar paróquias, era a coroa portuguesa. Porque religião e Estado estavam juntas. Naquele tempo não precisava ter dízimo. Por quê? Porque já tinha o tributo do imposto. Então nós tinha lá os deveres da coroa e os direitos da coroa, no regime de padroado. Qual que eram os deveres da coroa? Remunerar os religiosos pelos trabalhos prestados à igreja. Então quem pagava, quem contribuía as cômodas dos padres era a coroa. Se tinha missionários que faziam lá em Portugal, ou mandavam do Brasil para Portugal, era sempre a coroa portuguesa. Depois, construir e manter igrejas, aquelas igrejas belíssimas. Quem já foi a Ouro Preto, Minas Gerais, e vê aquelas igrejas belíssimas que tem lá em Ouro Preto, todas as igrejas construídas pela coroa portuguesa, com a mão de obra escrava, etc. Hoje não se constrói mais igrejas daquele tipo. Né? Imagina hoje o nosso desdobramento de esforço para construir uma capela, que a gente dá tanto trabalho para construir uma igreja simples como essa daqui. Imagina construir uma igreja com riqueza e detalhes, toda adornada a ouro, se aquilo era possível, nos dias de hoje. Óbvio que não, mas aquela relíquia, aquele patrimônio foi o período do padroado. Realizar a expansão do catolicismo em seus territórios. Tudo que nós chamamos de missão hoje era a responsabilidade da coroa portuguesa. Não devia ser padre, não se preocupava com isso, leigos também não, leigos se preocupavam mais com as suas devoções particulares, em Portugal, reza, português, etc. Mas com essa parte administrativa, quem cuidava era a coroa portuguesa. Então, esses eram os deveres. Mas tinha também os seus direitos, né? Eles tinham lá. Nomeava os bispos, recolhia o dízimo, então os impostos, ali está escrito como dízimo, mas é impostos, tá? Recolhia os impostos das pessoas, porque eles não faziam isso por conta própria, não, saíam das próprias pessoas. Então, os impostos já estavam embutidos em todos os serviços, trabalhos. Então, obrigatoriamente era aquilo que estava no Antigo Testamento. Aí o Estado não tinha igreja, mas você queria ou não, você tem que ser dizimista, ou seja, já vinha descontado no seu pagamento o dízimo. Você não ia se preocupar com isso, mas se você ganhasse R$100,
R$10 era descontado do seu pagamento para a manutenção da igreja. E todo mundo era católico, não existia outra religião, era 100% católico, então era muito fácil de empregar esse procedimento. E aí criaram dioceses, regiões eclesiásticas, etc. Depois de 1889, nós vamos ter a proclamação da República. Aí começou uma grande guerra. Quando chegou a hora da proclamação da República, o Estado que sustentava a igreja e foi submetido a essa manutenção. E o que fazer? Agora não tem mais o Estado que mantém a igreja. Então, desde 1889, quando houve o rompimento entre igreja e Estado no Brasil, o Estado deixou de manter a igreja e aí a igreja teve que dar seus pulos. A partir de então, a igreja começou a criar alternativas para se autossustentar. Só que não foi o dízimo ainda. Naquele tempo, começou-se a pensar em ações que nós temos até hoje. Antes de ter a ideia brilhante de se ter dízimo, se teve uma série de outras ações. Então, o que fazer? A igreja, no sistema de taxas, a igreja passou a implantar taxa para tudo. Até secretários que chamam a taxa para atender os direitos paroquial. Então, quando fica o regime de padroar, a igreja, para manter-se, criou sistemas de taxas. Olha, aquilo é novidade para vocês. Você vai ver taxa de casamento, primícia, cerimônias, etc. Tudo tinha taxas. Isso começou em 1889 e dura até hoje. Tem muitos bispos que estão lutando muito para tirar isso. Porque isso é muito feio. Você chegar no direito paroquial, tem que pagar uma taxa para batizar, tem que pagar uma taxa para uma sepultando, tem que pagar uma taxa para casar, tem que pagar uma taxa até para confessar. Vamos começar a colocar taxa para confissão. Aí vai diminuir a confissão. R$50 para confissão. Porque se você confessar toda semana, não vem mais. Isso foi uma coisa que surgiu justamente porque a igreja parou de manter, o Estado parou de manter a igreja. E para ela se manter, teve que ter taxa em tudo. Então, essas taxas que duram até hoje na igreja, que não deveriam existir, estão ali por causa dessa situação. Até nós chegarmos no dízimo. As taxas eram para ser provisórias, não era para ser algo permanente. Isso é importante que fique claro. Quando instalou-se as taxas, era para elas serem provisórias, até a igreja encontrar um meio de se auto-manter-se. Só que aquilo que era para ser provisório passou e dura até os dias de hoje. E por que isso dura até os dias de hoje? Porque o dízimo que foi depois, mais tarde, implantado como para ter fim às taxas, não surtiu o efeito que deveria. Nós estamos já há bastante tempo com dízimo na igreja, mais de 50 anos. E ele surgiu para suprimir as taxas. Só que tem muita paróquia que não suprimiu a taxa, porque se você tirar as taxas, não consegue manter só com o dízimo. Mas o ideal seria que nós tivéssemos um dízimo suficiente, que a gente não precisasse mais de taxas para nenhum documento, para nenhum sacramento, sobretudo na igreja. Isso seria o ideal. Você vai batizar o seu filho, não tem nenhuma taxa, porque você é dizimista. Tem alguns lugares para conscientizar as pessoas que diz: olha, se você é dizimista, você não tem taxa. Só a taxa para aqueles que não são dizimistas. Aí na hora de batizar o filho, olha lá, puxa a ficha, é dizimista? Então você não tem nenhuma taxa. Agora o que diz esse procedimento? A maioria não, mas tem algumas que sim. Mas na verdade, as taxas, o dízimo surgiu para pôr fim às taxas. O que acontece quando o dízimo não é prioridade ou quando não se investe na pastoral do dízimo?
Aqui é uma pergunta que eu lanço para vocês. O que acontece com a paróquia quando o dízimo não é prioridade? Nós escolhemos uma vez, uma assembleia nossa paroquial, o dízimo como prioridade. Tanto que aquela oração que nós fizemos no final, no começo, foi uma oração feita naquela ocasião. Eu preparei aquela oração do dízimo e nós escolhemos 3 prioridades: o dízimo, a comunicação e a família. Eu acho que era. Não sei se era família. Eu sei que o acolhida, não sei, eu não me lembro. Mas então, voltando ali, nós temos o dízimo, deveríamos ter o dízimo como algo que suprisse tudo isso. Mas quando a gente não investe no dízimo como deveria, a gente vai ter alguns problemas, algumas ações que nem sempre são boas. Agora eu vou entrar num tema muito polêmico nessa meia hora, 20 minutos que me faltam, que talvez dê uma discussão acirrada, assim. Sempre dá quando eu abro esse tema para a nossa reflexão, mas é algo que a gente precisa pensar sobre isso, né? O que acontece quando a gente não tem o dízimo trabalhado na igreja, não tem consciência? Por exemplo, se aqui hoje estivesse lotado isso aqui, pessoas que só vêm à missa na igreja, ouvindo a gente falar sobre o dízimo, que diferença talvez isso faria na vida delas, né? Mas não temos, infelizmente. Mas quando a gente não trabalha o dízimo, o que acontece? A gente incorre em quê? Isso, exatamente. Não só em festa, a gente vai ter uma lista grande aqui. Paróquias que não investem na pastoral do dízimo precisam buscar outras formas de manutenção. E às vezes, formas ilícitas, inconvenientes e desgastantes. Festas da igreja deveria ter como objetivo confraternização, não visar lucros. Esse é o ideal. Mas como o nosso dízimo não é suficiente, nós fazemos festas em vista de lucro. E aí então o que a gente vai ter com procedimentos que são ilícitos? Eu citaria alguns apenas, tá, pessoal? Olha, a gente vai ter festejos do padroeiro, isso do Nordeste, que dura um mês. A gente fala tanto de defesa do trabalhador, dos direitos trabalhistas, de não explorar as pessoas. Aí você faz um mês de festa. Quem que trabalha nas festas? Quando a gente faz festa aqui, quem que trabalha? São vocês que já estão assim, carregando o trabalho pastoral na igreja. Se arrependam de trabalhar. Quem que doa? São vocês que doam. E aí uma senhora falava assim: padre, a gente trabalha, a gente doa, a gente não pode comer nada, porque se comer alguma coisa, fala, olha, comendo de graça na festa, aquilo que a gente doou. Então, isso não é exploração, muitas vezes a gente não olha para essas coisas. Mas quando a gente imagina e fala, puxa vida, a igreja está explorando as pessoas, porque se nós tivéssemos um dízimo suficiente, não precisaria fazer isso. As pessoas se arrebentarem para trabalhar. Claro que a gente faz um dia só, tal, nem chega a cansar tanto, mas imagina 30 dias de festa. 30 dias você lá armando barraca 5 horas da manhã, encerrando a barraca meia-noite, outro dia você vai ter que trabalhar. Isso é cruel. Só que a gente não sente, porque o dízimo não é suficiente, você tem que se arrebentar para fazer festa. Ou então, as festas juninas, quermesse, a gente não tem muito disso, São Paulo tem muito quermesse. Mas festas de outras festas também, que a gente costuma fazer lá no período junino, que às vezes tem a mesma conotação. Leilões, aqui eu nunca vi, mas tem paróquias aí, eu passei numa paróquia interior de São Paulo que tinha leilão de gado. Se a gente tivesse um firme, não precisaria fazer esse tipo de procedimento. A mesma coisa com áreas vivas, com shows de prêmios, com venda de produtos e as taxas, como eu disse. Eu coloquei algumas coisas ali, mas são coisas que a gente não precisaria fazer se nós tivéssemos um dízimo que fosse condizente para a manutenção da nossa igreja em todos os seus aspectos. Como a gente não tem, a gente fica se desdobrando e inventando coisas. A mesma coisa, a venda de bebida alcoólica numa festa, né? Se a gente tivesse um bom dízimo, nós não precisaríamos fazer uma festa com venda de bebida alcoólica, a gente não precisaria fazer vinho, a gente não precisaria fazer show com bandas obscenas, e a gente não precisaria fazer também festas exaustivas que vai explorar as pessoas ao extremo. Viram como é polêmico essas coisas? Tudo
como tendo taxas, que é coisa lá do período do Brasil, do início do Brasil República, que ele mantém até hoje, que eram coisas provisórias. E essas coisas são muito polêmicas. Isso aí vai gerar tudo isso na comunidade. Vai gerar o desgaste do padre da comunidade, também a imagem da igreja vai ficar desgastada, não tenho dúvida disso. Vai passar uma imagem de uma igreja capitalista que só pensa em dinheiro, vai dar margem para críticas destrutivas da igreja também, vai afastar ainda mais pessoas que já estão, de certa forma, meio que afastadas, vai prejudicar a vida espiritual da comunidade. Viram as consequências? Algumas das inúmeras consequências que esses procedimentos podem ter quando a gente não tem um dízimo decente. E aqui, já chegando quase ao final, mais 12, 13 minutos, 7 passos para a gente aperfeiçoar a gestão do dízimo. Primeiro passo, trabalhar o conceito de pastoral do dízimo. É muito importante que a gente trabalhe o conceito de pastoral, mais do que de captação de recursos. Por isso que deu o nome pastoral do dízimo. Capacitar a gente, elucidar a missão de cada membro da pastoral do dízimo. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Como todos vocês são agentes, dizimistas e agentes da pastoral do dízimo, é uma forma de capacitação de vocês para levar aqueles que não vieram hoje para poder orientá-lo também de alguma forma. Terceiro passo é conscientizar a comunidade da importância do dízimo. Quando a comunidade tem consciência da importância do dízimo, ela tem outro procedimento, o dever dos fiéis de contribuir com o dízimo. O quarto passo é uma gestão transparente e compartilhada. Transparência é fundamental. Transparência na gestão do dízimo. É preciso que as pessoas saibam quanto entrou de dízimo, quanto a comunidade tem. Isso é importante prestar conta para a comunidade. Essa transparência faz toda a diferença. Depois, prestar contas. Isso é muito importante que nós pudéssemos fazer isso. Às vezes a gente não presta conta, mas é bom, como a gente tem ali na tabela de quantas pessoas contribuíram, seria muito importante que uma vez por mês, quem sabe na missa do dizimista, pudesse prestar conta, ó, esse mês nós arrecadamos tanto de dízimo. Ali é muito bacana colocar aquilo melhor, quantas pessoas contribuíram. Agora seria mais bacana ainda se completasse um quadro dizendo, nós desses 84 nós recebemos tanto de dízimo esse mês. As pessoas vão tomar consciência, nossa, mas será que é só isso que mantém a comunidade? Vai despertando a consciência das pessoas. Por quê? É uma forma de prestar contas. Então, esse gesto é bonito, colocar quanto dizimista tem, contribuiu naquele mês. E também é muito valioso dizer quanto a comunidade recebeu de contribuição naquele mês. Se nós temos um telão ali, não custa nada fazer isso. Na missa do final, com os alunos, na missa do dizimista, preste contas. Isso ajuda muitas pessoas a conscientizar. O sexto passo, esclarecer que o dízimo não é a captação de recursos, pagamento de impostos ou taxas. Muita gente tem essa visão, pensa dessa maneira, e não é isso, esclareça isso para as pessoas. O sétimo passo é desenvolver uma relação de interdependência entre as comunidades, é a partilha, não é cada comunidade ficar com o seu, mas é essa inter-relação que a gente já faz aqui também, de certa forma. O resultado desse trabalho vai ser isso aqui, uma pastoral mais organizada, dinâmica e eficaz. Nós vamos ter aumento do número de dizimistas, porque as pessoas se tornarem mais conscientes. Nós vamos ter pessoas mais comprometidas com a comunidade paroquial, não tenho dúvida disso. Nós vamos ter uma comunidade mais evangelizadora e a gente vai ter aquilo que a igreja está propondo hoje, uma igreja que seja comunidade, comunidades, rede de comunidades ou de comunidades eclesiais missionárias. E aqui outros passos ou procedimentos complementares. Saber fazer abordagem sobre o dízimo. Dízimo é um tema muito delicado. Então, dependendo de como você fala, eu vejo o contrário. Então, saiba como fazer a abordagem do dízimo. Tome muito cuidado quando falar sobre isso, que pode dar um resultado negativo. Saber qual é o papel de cada membro dessa pastoral. Isso é importante, você tem uma equipe da pastoral do dízimo, saber cada um qual é o papel dele dentro da pastoral. Saber como atingir, alcançar os fiéis, com uma linguagem adequada, com uma abordagem adequada. Isso também é importante que cada um de nós possamos fazer. Saber gerir
estratégias e métodos, e ali na questão da abordagem, eu sempre costumo dizer, não é legal que o padre fale diretamente do dízimo, porque às vezes quando o padre, as pessoas costumam dizer, quando o padre fala, as pessoas escutam mais. Só que tem um problema no dízimo. Quando o padre fala, dá aquela imagem que é o padre que está falando do dízimo para ele. Eu prefiro que leigos, dizimistas falem do dízimo. É melhor. Quando eu falo, eu procuro ser bem rápido e não me estender muito. Porque se o padre começar a falar todas as missas do dízimo, bater nessa tecla, você pode ter certeza que a imagem do padre vai ficar queimada. Naquele padre só fala em dízimo, só fala em dinheiro. Eu vou naquela missa, o padre só fala disso. Tem muito disso. Deve não irritar esse povo padre nesse sentido. A gente reforça uma coisa. A gente tem que ter esse bom senso na hora de fazermos a sabotagem do dízimo, para não surgir efeito contrário. Esses cuidados nós precisamos sempre ter. Então, a abordagem, não seja agressivo. As pessoas fazem abordagem tão agressiva que é fazer que a pessoa seja dizimista na máquina. Tomem cuidado com isso. Dosar na hora de falar as palavras, fazer propaganda subliminar. Propaganda subliminar é aquela que não é direta. Essa aqui não é subliminar, tá? Essa aqui é o objetivo, tá aqui na seu olho, está na cara. Agora, tem propagandas que são subliminares, que levam as pessoas a atingir o inconsciente dela. Quem estuda propaganda e marketing aprende como fazer isso. Você quer vender um produto sem falar do produto. Então você tem uma técnica de atingir o inconsciente das pessoas, de consumir aquele produto, comprar aquele produto, com uma estratégia que você não falou diretamente dele. Essas propagandas subliminares, elas são muito importantes também para a aplicação por dízimo. A gente tem que encontrar uma forma disso. Se vocês conhecem alguém que estudou propaganda e marketing, convida para fazer uma conversar sobre o dízimo, para a gente fazer uma abordagem correta, não expor diretamente, porque às vezes fica muito poluído. Um cartaz, por exemplo, que fica o tempo todo na igreja do dízimo, cartaz é visual. Chega um momento que ninguém vê mais. Pega esse cartaz bonito que está aqui, deixa ele aqui hoje, no final de semana. Todo mundo que vai chegar aqui vai ver esse cartaz. Deixa ele domingo que vem, metade das pessoas vão ver. Deixa ele no terceiro domingo, um terço das pessoas vão ver. Deixa ele o mês inteiro, final do mês ninguém vai ver mais cartaz. Por quê? Ele já ficou, já não está mais. Aquilo já é arroz com feijão. Então tem que ter uma coisa impactante. Um cartaz deve ficar um pouco assim. Por que ninguém deixa cartaz, um outdoor ali no ano inteiro? Porque ninguém vê mais. Você vai ver um outdoor na rua uma vez só. Depois você passa a cartaz e você não vê mais. Essa propaganda, a gente tem que aprender com isso também. Cartaz que fica o ano inteiro no dízimo. É bom bem, está poluindo a igreja à toa. Ninguém está vendo mais aquele cartaz. Deixa eu colocar uma vez por mês. E aí você chama a atenção da pessoa. Essas estratégias a gente precisa ter também para a gente falar um pouco do dízimo. Isso é muito propaganda subliminar. Dar exemplo, ou seja, ser dizimista, não adianta você falar do dízimo, você não ser dizimista. Isso é importante também. E aquilo que eu disse, o padre está falando do dízimo. Qual é a missão dos agentes? Distribuir funções, ter clareza das suas funções, agir em conjunto, dar exemplo do testemunho, ter convicção da missão e ser multiplicador. Vocês devem fazer aqui hoje, vocês vão depois procurar multiplicar tudo isso. Como atingir as pessoas? Ser prudente ao falar, conhecer sobre o que fala, ser coerente, ser perseverante, demonstrar amor à igreja e também demonstrar a missão que você tem com a igreja. E depois gerir bem o dízimo, aplicar o dízimo nas suas finalidades, prestar conta, ser transparente, valorizar o dízimo, discutir os investimentos, não ter gastos desnecessários. Isso também atinge as pessoas. Definir estratégias e métodos, nós temos alguns, o ver, julgar e agir, a honesto divina, a gestão participativa, a distribuição igualitária, a solidariedade. Enfim, o que é o dízimo? Contribuição sistemática e periódica. Para isso, pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Características do dízimo como sistema de contribuição está relacionado com a experiência de Deus. Isso aqui é só um resumo, tá, pessoal?
com a experiência de Deus e com o amor fraterno, tendo um compromisso moral dos fiéis com a igreja, é fixado de acordo com a consciência retamente formada, então não faz, tem que concluir 10%, que a palavra diz não significa 10%. Não, a gente não usa essa expressão, a gente procura deixar a consciência de cada pessoa, embora a palavra signifique 10%, cada um contribui com aquilo que é a sua consciência. O importante é que seja sistemático e periódico, que seja um compromisso de fé. E o Código de Direito Canônico vai falar da finalidade do dízimo lá no cano 1254, parágrafo 1º. Organiza o culto, cuida do conveniente, sustenta do clérigo e dos demais ministros, praticar obras